Foi. Pegou preparado. Vamos dar início à nossa escola dominical. E nós iniciamos o tema no domingo passado sobre o perdão. O perdão na condição da parte de Deus, nós entendemos porque tem a ver com a salvação, mas nós apresentamos, paralelo a essa compreensão do amor de Deus e do perdão, apresentamos o perdão do lado humano. Há relacionamento entre eu e os homens, que é diferente, entre eu e meu irmão. Lembra que a ofensa que ele citou no monte é uma ofensa geral dos homens, daqueles que nos fazem do mal, do homem mal, de tudo. E nós sabemos que perdoar é da gente e nos proteger do homem mal é de Deus. Entenderam? Proteger do homem mal não significa punição. Deus te guarda da atitude do homem mau, que Davi pede isso: Senhor, guarda do malfeitor, daquele que quer tirar a minha vida. Ele não pede só porque ele tá em risco de morte, ele pede porque faz uma diferença quando Deus te separa disso aí. Por isso nós devemos tomar cuidado quando nós começamos a tomar atitudes, normalmente de proteção de tudo, e acaba sendo um pecado, porque dispensamos o cuidado de Deus para nos proteger disso. E ele relaciona também o perdão de irmão para irmão, mas também devo chamar a atenção, não é o perdão corriqueiro, aquele perdão que é palavra, aquele perdão que nós conhecemos, a palavra perdão. Não é. Outra coisa bem pesada que as escrituras mostram, mas poucas pessoas observam porque são pouco ensinadas a respeito disso. Mais uma vez pedi o irmão para deixar a Bíblia aberta, em Mateus 6, 14 e 15, que a irmã Isabel se deu na semana passada. Mateus 6, 14 e 15. Nós vamos continuar, nós paramos começamos a falar nós paramos na condição que Deus impôs aos homens de perdoar. Abriu? Todo mundo abriu? Sim. Então nós vamos continuar. Nós vamos ver que isso como uma regra celestial, uma condição, tem algo melhor do que regra. A condição que Deus impôs, quando Ele impõe essa condição aos homens, vocês devem lembrar de que João Batista, tudo começou com João Batista, ele arrependeu-vos porque está próximo do reino dos céus. E quando Jesus passou com os discípulos dele, falaram: mestre, aquele ali batiza, tem os discípulos, agora convém que ele cresça e que eu diminua, não é isso? Então, esse condicionamento do perdão é uma característica que deve existir. É como se Deus falasse assim: existe uma chave para eu saber se ele vai herdar meu reino. Se ele é perdoador, uma delas, perdoador. Então nós vemos que a condição para se herdar o reino dos céus é a condição de perdoador. Por quê? Isso também tem uma lógica. Quando você é transformado por Deus, lembra que nós fizemos uma comparação, verificamos o evento que aconteceu de Jesus na casa do fariseu, Simão? Vocês lembram? Quando nós somos muito perdoados, não foi dito isso? Nós realmente entendemos, nós compreendemos o perdão, não perdoamos porque é um dever. E depois nós vamos falar isso, hein? A palavra do servo inútil fala sobre isso. Você perdoar porque é um dever somente, está errado. Você pode muito bem sentir o dever e não ter a compreensão, sentir o dever e não concordar. Sim. Uma vez um pastor falou em púlpito, falou assim, um outro pastor teria derrubar a igreja. Houve uma coisa lá de convenção e ele falou assim: olha, eu estou odiando você agora, mas a Bíblia diz que eu tenho que te amar. Ele falava com lágrimas nos olhos. Então, essa condição, eu estou citando como exemplo. Uma coisa é você saber o seu dever, outra coisa é ter o dever, saber o dever e compreender o porquê. Compreender. Ou seja, a Bíblia, quando fala com a medida com que medis, você também será medido. Não quer dizer que alguém vai se vingar que você vai medir. É que a condição humana é para todos.
A mesma medida que alguém julga você, julga no intuito de redarguí-lo para você deixar o caminho errado. Você também será julgado por outro. Ué, sendo assim, sim, alguém vai um dia te ajudar. Sabia que quando nós repreendemos um irmão, a Bíblia fala que nós estamos ajudando ele? Sim. Isso. Então tudo isso nós vamos ver hoje. Irmã Elizabeth, está com a Bíblia aberta aí? Vamos repetir a condição, lembra, guardem isso, a condição que Deus impôs aos homens. Porque o Sermão do Monte estava falando das maravilhas do reino de Deus, não estava falando? Sim. Foi o primeiro sermão de Jesus, foi geral, foi para a multidão. Ele estava falando das características do que se apresenta diante de Deus e deseja o reino. Com um detalhe, tudo aqui quebrou protocolos. Tudo no Sermão do Monte quebrou protocolos. Ama o teu inimigo, mas na verdade, ao contrário, tipo assim, se alguém te ofender, ama, bem-aventurado aqueles que sofrem, felizes aqueles que sofrem, porque isso tinha a ver com a lei. Nós vamos ver também, as pessoas não conseguem discernir as escrituras porque não têm interesse de saber a palavra, que é a chave para o caminho para o reino. Fala, Beth. Deixa eu perguntar, surgiu uma dúvida. Assim, o perdão, como você estava falando aí. Então, perdoar, porque a Bíblia manda, né, que a gente perdoe e tal. Mas assim, se às vezes a pessoa tem uma mágoa muito grande, tá? E ela não consegue, porque assim, eu pensava que o perdão, assim, eu mesmo tinha que sentir a necessidade de perdoar. Não porque, assim, a Bíblia manda, tudo bem, tem que obedecer. Mas a necessidade é bíblica. O reino dos céus, você sente a necessidade. É como se fosse assim. Lembra que nós comentamos, só um minutinho. Lembra que nós comentamos sobre José, que ele sentia falta dos irmãos, mas a mágoa, ele demorou tempos até se revelar. Sabe, aquilo foi meio. Eu vou voltar para você, Beth. Foi meio como forçar o sofrimento dos irmãos, sabe? E causou tristeza, sabe? E os irmãos, sabe o que os irmãos pensaram? Pegando um gancho aí, vou deixar você terminar. Não, vou terminar. Os irmãos pensaram, nós estamos sendo punidos pelo mal que nós fizemos. Olha só, uma coisa e outra. Continua, Beth. A necessidade. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu sei que a Bíblia manda, entendo que é um dever nosso perdoar, mas às vezes nós... Eu estou falando de mim. Como seres humanos, eu até perdoo algumas coisas. Porém, não vou ser hipócrita, eu levo um certo tempo até eu conseguir limpar aquela mágoa de dentro de mim. Embora que a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, porque eu entendo que eu não posso, vou botar até você como exemplo, me aborreci contigo. Então eu vou chegar, irmão, eu te perdoo, quando na verdade eu não perdoei. Sim. Sim. Liberar. Aí vou levar um tempo. Também quando eu te perdoar, perdoei e acabou. Entendeu? Mas eu não tenho aquele negócio, não, vou perdoar porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer. O tempo, escuta só. Não é uma coisa sadia e espiritual. O tempo é humano. Nós queremos ganhar tempo para tudo. O tempo é humano. Ou seja, eu me apresento diante do problema e tento sempre ganhar tempo. José fez isso. Ele não deixou, Beth, pode parecer complicado de entender, mas você vai entender. O amor ele sentia pelos irmãos? Ele sentia o amor pelos irmãos porque voltou à tona tudo. Mas a mágoa impediu porque ele estava levando dias. Olha bem, dentro do perdão dele para os irmãos, do reconhecimento, não foi o tempo que fez com que ele percebesse depois. É a coragem de perdoar. É a coragem. Olha, o ato de perdoar é um ato que requer hombridade. Estou falando não somente como homem, mas com tudo. Coragem, intrepidez e enfrentamento. Não é simples, é pior do que enfrentar todos os demônios do inferno. Porque isso envolve o que fizeram conosco. Os irmãos têm que entender, envolve o que nós fizemos. Então, aí você diz, mas às vezes leva um tempo. O tempo já é prejudicial, ainda tem um outro prejuízo, porque quem pesa se você perdoa não é o teu sentimento, é o Senhor. Tanto que o vosso Pai vos perdoará. Não, então isso eu estou dizendo, quem pesa é Ele, não estou dizendo que você foi falsa. Nós colocamos assim, Senhor, todos os dias devemos orar assim, Senhor, faça com que eu
tenha compreensão, nunca perca a compreensão do teu perdão, para que eu perdoe meu próximo. Mas é isso que Deus derrama sobre o coração humano, não é somente a força para perdoar. É uma coisa que acontece que você não consegue ver ofensa, você entende? Não consegue, tu vê ofensa, mas ela não tem poder contra você. É como alguém fala assim, eu vou bater na tua cara. Pô, irmão, que isso? Ó, eu te amo. Nem com medo dele você fica, sabe? Porque você quer isso aí. Você deseja isso, sabe? Mas isso não vem de você, não vem de nós. São aqueles presentes que diz Colossenses 3. Deus, perdão, 3 não, acho que é 1. Deus abençoou com toda sorte de bênçãos, toda espécie de bênçãos espirituais. Então não é uma coisa que você treina, Beth, não é uma coisa que você treina ou que você vê assim, é uma regra, eu demoro tempo a perdoar. Entenda bem, a condição nossa diante de Deus não está limitada à nossa condição humana. Porque quando nós, segundo João 3, quando nós recebemos a salvação, aconteceu o que conosco? Que Jesus falou para Nicodemos. O que aconteceu? Necessário vos é nascer de novo. Quando nasce de novo, é outra concepção orgânica, física, você entendeu? Essa transformação vai fazer, aí alguém vai, então não tem essa transformação. Não é. É lhe dar forças para você conseguir isso. Olha bem, lê, Beth. Você vai entender no decorrer, porque vai falar disso de irmão para irmão. Vai falar disso. Ó, Beth, é o 14 e o 15, por favor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso. Tem como tirar isso da Bíblia? Tem como mentir para alguém sobre isso? Disfarçar? Não tem. Necessário você não pregar. Se você quer mentir, como muitas pessoas fazem, para não perder outras pessoas, para não magoar a pessoa, que a pessoa vai embora, elas disfarçam tudo nas escrituras, mas nunca chegam a isso aqui. Porque o dia que chegar nisso aqui, na frente da pessoa, terá que se explicar. Mas aqui está dizendo que o Pai não vai me perdoar, e se ele não vai me perdoar, eu não faço parte com ele, e se eu não faço parte com ele, eu não tenho o reino. Professor, mas aqui está dizendo, se você não lembra o que está escrito, você não é nova criatura, você não nasceu de novo. Isso, mas eu não quero ofender os irmãos com isso. Você está entendendo? Estou sendo irônico. Tudo parte da pessoa ser salvo ou não ser salvo. Mas entenda, alguém está livre de mágoa? Não. Ninguém, começa por mim. Ninguém está livre de ser ofendido. Sim. Não isso, ninguém está livre de ser ofendido. Mas quando eu começo a olhar a ofensa e começo a olhar essa circunstância, eu começo a descansar. Você entende? Eu começo a descansar. Me ofendeu de novo. Parece que a ofensa fica fazendo parte da minha vida e fazendo mal para mim, mas anestesiado. Conhece o ditado morde e assopra? Sim. Esse ditado, ele tem a ver com os animais, algumas espécies de animais. Morcego. Morcego e outros animais também. Sabe por quê? Porque quando o morcego morde a pessoa, eu tive essa experiência que nós tínhamos porcos, e os morcegos visitavam todo dia. No começo o porco começa a se incomodar, mas o morcego, ele faz uma feridinha pequena, e o ato de bater as asas é como se fosse assim, como se fosse amenizar, porque o que ele quer é voltar ali. Olha a comparação do mal. No outro dia, até o dia que o porco não sentia mais. Uma vez à noite nós acordamos, tinha uns 3 morcegos em cima do porco. Vamos aí. Entendeu? É isso que nós fazemos contra nós. Nós nos acostumamos a sermos ofendidos. E aí o que acontece? Sem que nós percebemos, nós vemos como uma justiça nossa. Eu estou sempre sendo ofendido. Nossa, caramba, o pessoal vive me perseguindo. Mas não olhamos o que está causando isso. A nossa culpa. Às vezes nem a ofensa existe. Existe ofensa porque um irmão fala que você não deve praticar tal coisa. E vocês vão entender isso. Sim. Vão entender. Me cobra até pro final porque está aqui. Mas nós não aceitamos.
Porque o assopro e as mordidinhas durante o tempo de vida fizeram com que eu achasse assim, não, eu estou justo. Jonas falou isso, lembra? Sim. É justo, Jonas? É justo sim, senhor, até que eu penso a morte no dia. Eu olhei assim e falei, que isso? Sabe, nós contendemos com Deus. Quando nós batemos a mão e falamos assim, somos repreendidos pelos nossos erros, nós batemos a mão na mesa, nós não aceitamos. Por quê? Porque aquelas mordidinhas, Beth, que foram durante... Eu estou pegando um exemplo, vamos você como exemplo. Aquelas coisas que foram acontecendo antes de fizeram com que nós nos acostumássemos a ser ofendidos. Fica até fazendo falta, sabe? Tem gente que gosta de ser ofendido para poder contar que foi ofendido. Já viu isso na igreja? Eu não tive um problema com aquele irmão, tive um problema com o meu vizinho, porque, olha que mal, mas isso é coisa do Satanás. Aí começa o seguinte, você começa a ter comunhão com Satanás, porque quando começa a pronunciar muito o nome dele, você tem uma comunhão com ele. Uma vez eu falei para os irmãos, não pronuncie nem o nome dele, não é digno de pronunciar em música. Nem nada, não pronuncia o nome dele não, porque ele não é merecedor de nada, ele não tem parte conosco. Aí a pessoa tem porque Satanás está... Como Satanás? Os nossos pecados, não isentando ele só faz uso dos nossos pecados. Tiago fala isso. Aquilo que nós desejamos, a tentação vem o quê? Ele já deseja isso, ele quer. Então o mal está dentro de nós. Inclusive o perdão instantâneo do nascido de novo é contradito na própria igreja quando coloca uma pessoa no banco, né? A pessoa tá de castigo, tipo assim, sei lá, confessou alguma coisa lá pro pastor, a pessoa fica no banco. Então não houve o perdão. Não é bem assim. As atitudes assim, é correto o que você está falando, a visão é correta. Mas não vamos ver, é que eu não quero adiantar o estudo, vamos ver depois do estudo, que isso que a irmã leu, não é o que Jesus fala para, olha que coisa terrível, não é diretamente o que Jesus fala para os discípulos. Vocês vão ver diferente, duas situações. Uma, relacionando você com antropos, com os homens, outra relação com seu irmão. E eu vou te dizer, a mais complicada e difícil é com seu irmão. Quando fala irmão, é aquele que é o seu... O que é um colega? É aquele que pratica o trabalho com a mesma coisa que você? Vamos colocar assim, baixar o nome. É como se fosse um colega. Ele faz a mesma coisa que eu. Ele crê na mesma coisa que eu. Ele é irmão, mas eu estou dizendo para explicar, vou falar como se fosse o que você vive durante o dia com pessoas que fazem a mesma coisa. Ele tem o mesmo pensamento que eu. Ele quer a mesma coisa que eu. Ele pratica a mesma coisa que eu. Ele é bem-aventurado como eu. Entendeu? Então aí você vai entender que tem um a mais nisso. Não estou defendendo que de juiz que bota a pessoa no banco, não. Olha bem, o direito de um líder é apresentar diante de Deus a igreja que é lavada e remida, perfeita e conduzida. Não é isso, pastor? João 10. Então, quando as atitudes de um pastor chegam a esse ponto, eu não estou citando merecimento ou mérito, não. Eu estou dizendo que ele, no íntimo, pode ser até enganoso e pecaminoso. Fez o que achou que devia fazer. Mas quando ele faz por ego, vou mostrar quem tem autoridade, ele já foi mordido muitas vezes. Ele olhou aquela ofensa do irmão como ofensa para ele. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os pastores velam pelas almas como quem é de dar conta delas. Então eu, quando repreendo o irmão, quando repreendo o irmão, Beth, repreendo porque ele vai se apresentar diante de Deus. Eu me preocupo de que haja uma visão com relação ao nosso Pai. Os pastores, os líderes religiosos, muitas vezes repreendem o irmão porque quer fazer valer a autoridade. Não é autoridade, a Bíblia fala que o maior tem que lavar os pés. Tem que ser menor. Isso, ele tem que se considerar menor para que o pai olhe ele como maior. Ou seja, quem é maior? Quem é mais importante? A ovelha foi resgatada ou quem foi lá resgatar? Quem é o mais importante? A ovelha. A ovelha! O menorzinho! Porque olha a atitude toda de amor e bondade para com ela. Ao invés de chegar lá e dar uma pancada, botou nos ombros. Deixou a 99 foi buscar. Isso! Pode falar, Beth. Mas assim, pegando aqui o gancho da irmã Silvia, a pessoa quando bota o líder, quando coloca uma pessoa assim no banco, por alguma coisa que ele, sei lá, que tenha feito, isso não, de alguma forma não vai deixar essa pessoa assim, sei lá,
com a revolta Vai. do Estado, do Senhor. E não é pior do que, porque a Bíblia, no meu entendimento, que a pessoa, o líder, sei lá, quem estiver à frente, não teria que tratar essa ovelha com amor. Então pense no constrangimento que a pessoa passa ao se ver. Vamos lá, eu, na minha visão, vejo isso como uma... Eu já vi cenas assim, aquilo me revoltou. Entendeu? Porque eu não vi motivo para aquilo. Achou uma humilhação. Aquilo o quê? Não, assim, Não, repete a frase. Aquilo me revoltou. Bingo. O tema da parte que nós vamos entrar. Essa palavra, aquilo me revoltou. Não, a atitude, eu não achei que Não, justo, não você falar. Não, eu sou uma pessoa, você sabe que eu falo mesmo, entendeu? Posso até estar pensando, não sei se vou pro céu, mas eu falo. Porque eu acho aquilo errado. Porque assim, pelo pouco que eu entendo da Bíblia, Deus é amor, é justiça também, mas Deus é perdoador. Né? Eu já vi coisas, testemunhos de pessoas que fizeram e vi o procedimento, a mudança, né? Porque o amor, ele transforma, certo, muito mais do que uma repreensão, tá? A repreensão em algumas pessoas, mas ela faz diferença. Mas ele transforma, o amor transforma. Então, mas ele transforma quem? A pessoa. Calma. O transgressor, não é isso? O transgressor. Quem foi que tocou no coração dele para ele ser transformado? Senhor. Deus. E você acha que ele não será transformado? Se o coração meu, independente do que está acontecendo, se eu levei bronca ou se eu passar a mão na minha cabeça, meu coração, você acha que não vai ser transformado mesmo com a repreensão? O amor por Deus, o reconhecimento faz com que ele, não foi repreensão, realmente, não foi em compensação, a repreensão não causou nada de ruim. Quando uma repreensão causa, vamos ver biblicamente, causa uma coisa ruim, está no coração da pessoa, ela não quer. Ela não quer, se acha ofendida. Por quê? Eu fui tirado da posição, me ofendeu porque eu me tirei da posição. Eu não estou ofendido, eu não estou triste porque eu saí da presença de Deus com o meu pecado. Entendeu agora? O constrangimento. Não, gente, irmãos, para a gente não sair do foco, ó. Esquece constrangimento, é uma relação que nós vamos ver biblicamente. O que a Bíblia falar, vocês vão entender. O que a Bíblia falar, vamos lá. Abram. Não, foi bom você citar, porque você citou a frase primordial. Qual foi a frase mesmo? Aquilo que me revoltou. Isso, aquilo me revoltou. Aquilo me revoltou. Pronto, guarda essa frase. Abre em Mateus 18. Lembra que nós começamos a ler somente o início? 18. Não percam o foco de que não vamos ver. Não é necessário nem ensinar. Se eu mandasse o irmão ler, tu sabe, Joyce? Então, se eu mandasse os irmãos ler, já não precisava de mim. É sério, não precisava nada. Os irmãos vão acompanhar, olha só. O 18, versículo 23, fala qual é o título que está aí? 18, 23. É a parábola do credor incompassível. Isso aí. Ou seja, credor é aquele que as pessoas devem para ele, não é isso? Então, os meus credores, aquelas pessoas que eu devo. Incompassível porque não tem, ele tem que receber. Guardem isso. Não é, o título é bíblico não, é porque a sociedade bíblica foi feliz em colocar esse título incompassível, ou seja, ele tem autoridade para cobrar aquilo que deve. Então vamos ler pausadamente do começo. Ó. Beth, vai lendo o 23, eu vou de vez em quando parar e ler uma outra pessoa. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Isso. E começando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10 talentos. Não, 10 mil. 10 mil talentos. 10 mil. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Pronto. É isso. Qual foi a frase? Repitam a frase que o devedor falou para o credor. Ser generoso para comigo. Só isso que ele falou? E tudo lhe paga. Isso, olha só. Se o senhor for bondoso comigo, havia condição dele pagar aquela dívida? Não. Lembra que nós fizemos um cálculo? Um talento são 6 mil denários. Um denário é uma diária. É como se a diarista tivesse trabalhado 6 mil dias para ganhar um talento. Ele devia 10 mil. Como ele adquiriu aquela dívida, não sei. Isso é uma parábola.
Isso, na verdade, mostra a imensidão dos nossos pecados. Ao ponto de reconhecer que Jesus era os 10.000 talentos, se tivesse como pagar. Não em valor, mas em como assim, como que eu vou pagar? Não tem como pagar. Não tem sacrifício que eu possa oferecer a Deus pelos meus pecados. Olha, eu vou quebrar teu galho. Forte demais. Eu vou enviar meu filho. Então aqui já está intrínseco, não tem como pagar, perdoou. Esse perdoou, essa dívida tem a ver com o Filho, com Cristo, tem a ver com a cruz. Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Não sabe, não de inocentes, não sabe, não tem compreensão do que eles estão fazendo. Silvia, continua você agora, para onde, Beth? Vai daí no 26. 26, vai, lendo 27 adiante. Então, o Senhor daquele Espera aí servo... só um minutinho. Ser generoso para comigo e tudo te pagarei, não é isso? Ele não tinha condição, mas ele falou, se eu ver bondade, seja bondoso comigo e tudo vou pagar. Continua, Silvia. Então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Engraçado, o que ele fez para o Senhor? Olha bem, estava devendo, o que ele fez? Prostrou-se. Não. O sentimento dele, ele fez o que para com o seu Senhor? Com essa frase, ele fez o que? O quê? Pedido. Não. Uma futuro. Eu vou dizer que promessa. Olha bem, acompanha, vai começar o entendimento. Fez uma promessa. A minha dívida eu prometo para o Senhor, olha, eu prometo. Então, muitas vezes nós prometemos porque nós queremos sair da dívida. Sair da dívida, sair daquilo que nós temos de problema na nossa vida. Olha bem, gravem isso. Ele fez você leu 27, né? E isso gerou o que no homem? No poderoso, lá no credor? Compaixão. Isso, olha bem. Quando ele prometeu, olha como Deus nos olha, quando ele prometeu, o Senhor se moveu de compaixão, porque ele não tem como pagar a dívida, ele não tem como, mas talvez ele tenha olhado a mulher e seus filhos, entendeu? E ele está assim, olha, age de bondade comigo, eu vou te pagar. É a mesma coisa de dizer, olha, eu prometo ao Senhor que eu não vou mais me endividar com o Senhor. Isso, os irmãos entendem o que é dívida. Eu vou me endividar com o Senhor. Lê, Ciro, continua. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Saindo dali, a famosa quantidade de dias que estão relacionadas a um problema que a gente tem. Ou seja, eu lido com um problema conforme eu quero lidar. José foi um exemplo disso, lidou conforme ele queria, ele titubeou mas a mágoa está dentro do meu coração, então não se considere ofendida não, Obed, porque José agiu da mesma forma, demorou. Ele falou assim, olha, era para eu estar sentindo ódio deles, era para mandar agora passar tudo na espada, mas lembra que foi dito que nós sentimos falta, e a falta de perdão sufoca uma coisa boa, que é o amor que nós sentimos por aquela pessoa, sabe? Aí eu digo, olha só, ele achou uma outra pessoa que devia ele 100 dinheiros, denário. Ele devia, não dá para fazer conta não, 10 mil vezes 6 mil, 6 bilhões. 10 mil vezes 6 mil, você bota mais 3 zeros, vai para bilhão. É forte essa passagem. Olha, 6 bilhões de dias de trabalho. A pessoa teve que viver, ressuscitar de novo, viver mais 80 anos e pagando a dívida. Esse é o valor dos nossos pecados. Não tem como pagar. Mas ele encontrou um que devia, a Bíblia fala conservo. Conservo quer dizer o seguinte, mesma situação que ele, devia ele, estava abaixo dele, então ele tinha direito de cobrar. Continua, Silvio, por favor. Nancy, versículo. Sim, então, 29. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Falou a mesmíssima frase. Às vezes, irmãos, nós ouvimos, a pessoa que nos ofendeu realmente se sente muito mal, acontece aquilo que acontece conosco, o mal se transforma em uma coisa doentia porque vira remorso
E muitas vezes nós temos que ajudá-la. Ajudá-la, mas não no sentido de passar a mão na cabeça. Ajudá-la a conseguir pedir perdão. Sim. Não é falar, você tem que pedir perdão. Não é essa frase, pedir perdão. Não é essa frase, orientar a pessoa. As atitudes têm a ver com reconhecimento. Esse homem falou a mesma frase que ele falou para o Senhor dele. Ó, seja generoso comigo, seja bondoso comigo, eu vou te pagar. Fez uma promessa. A mesma promessa que ele fez para Deus, esse homem fez para ele. Continua, Silvia. Ele, porém, versículo 30. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Puxa vida. Olha bem. Foi encerrar, botou ele na prisão até que pagasse a dívida. Alguém consegue pagar a dívida preso? Solto ele não estava conseguindo. Como é que pode isso? Entendam a parábola, que a parábola ela é sábia. Como alguém pode pagar alguma coisa? Preso. Olha o desespero. Agora, além da dívida, ele tinha uma outra preocupação nesse conservo. Sair dali da cadeia. Não tinha como alimentar filhos, não tinha como fazer nada. Nada. E ainda tem o seguinte, se vira, dá teu jeito, telefona para alguém, pede, mas você não vai sair se você não pagar. Isso é comparado à fiança. É pensar alimentício também assim. Tudo Quem vai pagar se está preso. Não, ele está preso, mas aí é um ciclo, mas ele também não paga, entendeu? Por aí vai. Aí tudo bem. Continua, pastor, continua dando o seu 31, vai. E vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muitos e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passava. Foram lá, as pessoas iguais a ele contaram. Olha bem, diante de Deus. Ele acabou de ser perdoado e está agindo como um tirano com aquele que deve a ele, porque a pessoa devia a ele. Devia. Foi ofendido, ofendeu ele. A dívida coloca uma ofensa. Entendeu? A ofensa. Continua, pastor. 32. Então, o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Para isso, pastor. Obrigado. O que chama a atenção de vocês aí agora com essa nova frase do rei? O que chama aí nesse versículo? Esse que o pastor leu, o último. Observa bem. Teve uma diferença agora. Olha bem, não. Quando as únicas frases que ele ouviu daquele homem, porque ninguém podia falar muito diante do rei, certo? Do credor, do homem lá. Foi: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Não foi no início? Mas peraí, mas ele poderia falar assim: não, você é um 7-1, rapaz. Você nunca vai me pagar essa dívida. Eu vou te encerrar na prisão, que talvez você arrume um meio, vendo na prisão, arrume um meio de me pagar. Mas não foi isso. O rei ouviu apenas uma frase e gerou compaixão no rei. O que esse rei não fez? Né, na primeira frase, não fez. Compara com o homem. Não jogou na prisão. Não o quê? Não jogou na prisão, tem uma frase antes. Ele não. Você só vai para a prisão depois que você é o quê? Condenada. Então você não julgou. Olha bem, por isso, irmãos. Olha o cheque que nós estamos, Beth. Quando alguém que nos ofendeu promete, isso é bíblico, não é meu não, promete, que olha como é que você sofre o dano, caso isso seja visto por Deus, quando alguém promete que não vai fazer mais, ou que vai cobrir aquilo ali, pagando a dívida, entendeu? Se mostrando diferente, você é obrigado a crer. Olha que coisa terrível, obrigado. Então eu estou quebrando nessa manhã, falando assim: não, mas você está de enganação pura. É obrigado, porque Deus não vai te deixar sem as condições da percepção. Porque ainda não falamos, nós estamos falando muito de quem não perdoa, não é isso? Mas não falamos daquele que peca contra nós não, hein? A parte dele está guardada na Bíblia. Meu Deus. A parte dele está guardada na Bíblia. Os 70 vezes 7 isola você de pensar qualquer coisa dele, o que condiciona ele para com Deus. O ofensor. Então ele falou, ele pediu o fio da meada, peraí. Ele levou o último versículo, assim, o que chamou atenção aqui? Olha só, ele não, na primeira vez ele não julgou, não é isso? Sim. Ele não julgou. Servo malvado. Isso, agora é o seguinte, trouxeram o servo para ele. Eu vou ler aqui, 32. Isso, vale. O seu Senhor, chamando a sua presença, de servo malvado,
perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Sabe o que é? Como é que essa palavra malvado no grego? É terrível. É poneros. Poneros é a palavra usada. No português tem uma regra chamada nominativa. É quando o adjetivo ela é intrínseca ao sujeito, separando de outras frases. Por exemplo, bonito. É um adjetivo, não é? Mas muita gente é bonita, ele é bonito, a árvore é bonita, todo mundo é bonito, não é isso? Mas quando um adjetivo ele é nominativo, ele foi colocado somente para esse tipo de pessoa. E sabe o que essa palavra é usada? Para duas pessoas. Para Satanás, na Bíblia, e para Caim. Poneros. Uma pessoa fadigada, revoltada, lotada de labores, não consegue viver bem, a única coisa que cabe no seu coração é ódio. Mas engraçado, tu acha que esse rei era idiota? Tu acha que esse rei era estúpido a ponto de ele mover-se de compaixão por causa do pedido, o pedido, a frase. Olha, eu prometo então, ninguém escapa daquilo que era, ninguém escapa. Assim que ele saiu, revelou quem ele era, não revelou? Sim. Não é isso que vê? Apertou o pescoço, ele vai me pagar. Ouviu a mesma frase, falou para ele e não cumpriu. Falou assim, não, por quê? Pergunta da Elizabeth. Você é mordido durante a época toda e depois você se vê numa justiça. Não você, Beth, a tua pergunta. Você se vê no direito de sufocá-lo, julgá-lo. Lembra na semana passada quando eu falei, parem de ouvir notícias, porque quando o pai de algum filho de cima do prédio, sei lá, gente, gera uma coisa em nós que não é dever nosso, não, Deus não nos permite isso, não é permitido. Não é, afastar do reino de Deus não é permitido. Você sabia que o nosso coração deveria ter compaixão do que a pessoa praticou? A pessoa assim, mas é a criança já morreu. Lembra de Davi? Lembra quando a criança adoeceu? O primeiro filho que teve com Batseba? Ele não comia, ele fez de tudo enquanto estava vivo. O problema é que nós colocamos os mortos em cima dos vivos. Quando a criança morreu, os servos ficaram com medo de falar com ele, não ficaram? Já leram essa passagem? Já. Então, aí chegaram assim ele já não estava comendo nem bebendo, pastor. Antes, quando estava vivo, aquele já agora morto. Quando falou assim, ele olhou assim, viu o servo calado, assim, a criança morreu? Aí o servo morreu. Tomou banho, botou a roupa e falou, prepara a comida para mim. Ninguém entendeu nada. Peraí, a criança ainda estava viva, você suplicou por ela, agora morreu, você come, bebe. Ele falou uma frase interessante. Estando ela viva, intercedi por ela. Sim. E pedi a Deus, mas aprove o Senhor levar. Eu irei a ela, mas ela não virá mais a mim. O que ele quis dizer com isso? Eu me encontrarei com ela um dia. Sim. Ou seja, essa criança está guardada pelo Senhor, ela não foi amaldiçoada, ela foi guardada. Então a compreensão disso é que mesmo que você seja afrontado, você guarda no teu coração essa situação, eu fui perdoado. Isso não vai interferir na minha vida porque eu tenho que prosseguir e ainda desejo que ele que está me ofendendo prossiga comigo. Certo? Isso. Olha bem. Servo malvado, poneros ou poneros, é usado para título para Satanás. Ou seja, agora precisou do credor, do rei lá, precisou dele pesquisar? O que transpareceu a maldade desse homem? O que transpareceu? A atitude dele para... Qual foi a atitude? Não perdoou. Isso. Mas todo mundo, mesmo essa pessoa, todo mundo que é maligno, sente o desejo por si próprio de ser perdoado, sabia? Olha bem, se eu tenho um coração mau e implorei perdão para Deus, o que está acontecendo comigo então? O que eu quero? Pense bem. É terrível, frases da Bíblia. O que eu quero? Olha, eu imploro perdão para a minha vida, mas não perdoo meu irmão. E sei disso. Tanto que quando você está praticando a famosa justiça, que você foi ofendido, a pessoa fala assim, olha, não faz isso não, por favor, não faz. Mas você não lembra que um dia o Senhor te perdoou. Você fala assim, não, vou fazer sim. Você merece isso. Entendeu isso? Essa situação é o que nós praticamos, irmão.
essa situação da parábola aqui ainda falta. Olha só, chamou ele de servo maligno. Você usou da bondade, você se disfarçou de bondade para adquirir o perdão, no entanto você não tem bondade. Se uma pessoa errar contra você ou te ofender, você massacra ela. Continua, pastor, por favor. Aleluia. O 30 aí? 33. Isso. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia Pronto. de ti? É como falar um tapa na cara. Você não devia ter compaixão. Deus teve de você. Deus teve de você. Mas meu pecado era pequeno. Lembra do fariseu? Se eu soubesse que essa mulher, eu sou muito melhor do que ela. Eu estou recebendo Jesus. Essa mulher é uma pecadora. A mulher nem falou nada. No entanto, ele tomou uma advertência. E a mulher, sem pronunciar uma frase com Jesus, pode ficar tranquila, que eu conheço o coração, que eu conheço dele. Está perdoado. Entendeu? Essa situação, Deus fala para nós, você devia, já pensou no julgamento? Você devia ter agido com misericórdia. Calma. Lembre-se que eu falei que a Bíblia vai falar, não Gelo. Abre Tiago. Marca o dedinho aí, Beth. Por favor, marca, eu vou pedir você para continuar lendo. Agora. Me lembra de voltar para ele, para esse texto, que eu, às vezes cai o esquecimento. Tiago. Vem cá, irmãos. Há necessidade que eu explique? O que vocês leram até agora, há necessidade que eu explique? Não tem necessidade, é porque nós temos medo nós corremos de Deus. Lembra do jardim do Jardim do Éden? A primeira coisa que nós fazemos é o seguinte, não queremos ser confrontados. Não queremos. Você está entendendo, Joyce? Então, olha bem, eu falo para a Joyce porque ela sabe por quê. Olha bem. Lê para mim, Beth, o capítulo 2 de Tiago, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Volta para lá. Olha bem, a misericórdia triunfa. Quem triunfa sobre o juízo? Juízo já é julgamento com condenação. Como é que uma coisa pode triunfar? O juiz vai olhar, vai ter esse atenuante, mas ele foi misericordioso. Entendeu? Ele foi misericordioso. Então usaremos com você aquilo que você fez, usa a vida toda. Muitos pecados seus estão sendo perdoados agora porque percebemos que você é uma pessoa misericordiosa. Sempre olhou para você como pior e as pessoas como melhores. Volta para o texto, o Beth. Ó, o texto de Mateus, você estava lendo? Eu. Não, estava lendo, mas eu vou a Beth agora, olha só. O 33 o pastor leu, não é isso? 34 agora. Isso, lê. E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Olha bem, entregou a quem? Atormentadores. Atormentadores. No original diz supressão maligna. Ou seja, você vai sentir o que é você não perdoar ninguém. Por isso que eu digo, você não perdoar. E não pedir para Deus, Senhor, eu preciso ter isso do céu, porque se vier do céu é verdadeiro. É verdadeira a compreensão do perdão. Jamais parei de ser atormentada. Quando nós vivemos uma falsa, como é que se diz? Uma falsa bondade, uma falsa misericórdia no nosso coração, ela não é medida por nós. Sim. Ela é medida pelo Senhor. Irmãos, se vocês acham que é difícil, vocês acham que é difícil Deus achar uma pessoa bondosa? Não é não. Às vezes nós somos bons e não sabemos também. Vê se você entende, não é uma culpa não. Não é, Beth. Olha só, não tem como. Porque Deus é bom. Isso Não, aí. estou falando de mim, gente. Mas então, Beth, olha só. Enquanto nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver justiça, ainda que seja longe, vamos ver justiça em nós. A Bíblia quebrou, a palavra de Deus quebrou, encerrando no capítulo 11 de Romanos, encerrando todos debaixo do pecado. Sim. Mas Deus, em sua íntima compaixão, encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Então, todos os tipos de pessoas devedoras a Ele, para usar de misericórdia com todos. Capítulo, se eu não me engano, capítulo 11 de Romanos. Olha só, voltou para cá. Agora, Beth, lê. Repete 34 e emenda com 35. E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia.
assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Vos fará. É prova do que eu falei, que está ligado à salvação? Atormentadores, assim vosso Pai também vos fará. A Bíblia fala que serão lançados nas trevas exteriores e não se brinca com isso. Ali haverá pranto e ranger de dentes, lembranças e tudo, sabe? Então não existe esse disfarce maligno, agora eu vou falar uma palavra forte, esse disfarce maligno que muitos líderes religiosos colocam para disfarçar, para que a pessoa fique presa a eles. Eu apresento, pastor, o meu pecado é apresentar uma bondade do Felipe, uma bondade do Felipe, que não existe. O Felipe, olha, e sabe, você vai, por quê? Porque eu quero conservá-lo no caminho. Na verdade, sou eu que quero conservar ele no caminho, não é Deus. Não é olhando para o Senhor. Essa situação, ela é colocada de uma forma de em xeque, no xadrez de checkmate. Não tem como você fugir. Não tem como. O Tiago fala assim, olha, o juízo vai ser sem misericórdia. Para quem o quê? Para quem não usou de misericórdia. Ou seja, você recebe no juízo aquilo que você praticou. Por isso, vosso Pai Celestial fará a mesmíssima coisa. Mas, se você utilizar a opção 1, perdoar os homens todas as ofensas, Senhor, eu não consigo, peça a mim. Peça a mim e eu te darei. Peça a mim e eu farei isso com você. Por quê? Porque, um exemplo. Vou usar um exemplo. Porque o Jerônimo, que consegue fazer isso você entende? Aprendeu de mim a sua ofensa, não é menor, não é maior do que você. Pelo contrário, é menor. Então ele vai sempre colocar condições humanas para você ver. Sim. A pessoa, quando eu ofendo uma pessoa e a pessoa realmente continua com aquele olhar de amor, mas isso não é tudo, não é físico, não, é tudo espiritual que eu estou falando. Aquilo ali quebra. A Bíblia diz que amontou brasas na cabeça. Sim. Sabe? Lê, por favor, agora passa para o... Deixa eu ver aqui. Vocês sabem que em João, capítulo 3, há muito tempo nós lemos que fala sobre, mas não como Caim, que era do maligno. Então, quando ele usou essa palavra, ele usou a mesma palavra do malvado. Então, é uma coisa perigosa. Agora nós vamos ver Jesus falando de outra forma. Não contradizendo a primeira, mais profunda. Abro em... Deixa eu ver aqui, marquei aqui. Tá aqui. Nós estamos em Mateus, não é isso? Sim. Lemos o 18. Continue em Mateus, espera aí, continue em Mateus. Isso. Volta um pouquinho, Beth. Eu vou pedir você para ler o versículo 15. Só um minutinho. Mateus? Eu vou pedir você para ler o versículo 15. Peraí, deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. Não. Vamos ler o 21 e o 22. Lê, por favor. 15, 21 e 22. Não. O 18 você estava. Vai voltar um pouquinho o versículo. 21 e 22. Lê. Agora acompanhe só. Para a gente começar o entendimento da parte humana para com o nosso irmão. 18. É o que você estava antes. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Não há limite. Mas sabe por quê que Pedro falou até 7? Que Pedro lembrou que num outro discurso de Jesus, que está representado em Lucas, não precisa abrir, Jesus falou assim: se o seu irmão pegar com você num dia 7 vezes, as 7 sejam perdoadas. Então ele ficou com isso. Peraí, mas ainda bem que tem um limite, não é isso? Ainda bem que tem um limite. Irmãos, todos nós medimos perdão, não somos inocentes diante de Deus. Medimos perdão. A diferença está que mesmo medindo perdão, você não execute o resultado da medida do perdão. Exemplo. Hein? Mas isso é uma dupla, né? Uma dupla. Porque muitas pessoas acham que, por exemplo,
Assim, ofender eu tenho que perdoar, sim, mas se você me ofender, você também tem que perdoar. Se eu te ofender também, entendeu? É de um e por outro, porque a Isso. pessoa Só tem uma coisa, acostumada. até agora só foi falado do que tem que perdoar, né? É. Até agora só foi falado do que tem que perdoar. E o que peca 490 vezes contra você? Pois então. Vamos ver isso aí também. Porque é mão dupla, né? Isso, olha bem. Você leu o versículo 21 e 22, não é isso? Isso. Lê agora o versículo 15. Volta, vamos retroceder. Versículo 15. Não é daí do mesmo É para mim ler? É. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouve, ganhaste a teu irmão. Que ofensa vocês acham que significa aí nessa frase? Se o teu irmão, aí já não é ofensa dos homens, é ofensa do teu irmão. De que tipo você acha e por que Jesus estava citando? Se o teu irmão, aquele que conhece a mesma coisa que você, pecar não é isso contra ti, repreende-o entre ti e ele só. Os dois juntos, isso mostra união, os dois somente. Entre ele e ti só. Se te ouvir, gasta teu irmão. Engraçado. Aqui está dizendo que se você for ofendido, antes do perdão, repreende-o. Então, abre margem para a interpretação assim. Irmão, você tem que aprender o seguinte, você está pecando contra mim, não sei o que lá, então abre brecha para eu proceder da forma como você citou, de humilhação. Mas não é isso. A Bíblia fala, nesse texto aqui, Jesus estava citando Levítico. Olha bem. Marca o dedinho aí, e vai para Levítico 17, 3. Vamos saber que atitude era essa do irmão que ofende a gente. Levítico o quê? 17, 3. Mas marca com o dedo ali. Levítico 17, 3. Eu nem vou abrir não, que eu quero que os irmãos leiam para mim. E que se alguém tiver uma tradução diferente, leia também. Peça licença e leia também. Levítico 17, 3. É ruim, né? Chegar lá no começo da Bíblia. E achei. Eu espero não achar. Sim. Ô Joyce, você achou já? Lê, por favor. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro... Não, 17, 3. Levítico 17, 3. Peraí. A minha está debolada. Não, eu errei o versículo, peraí. Aqui está imolar. Não, desculpa, peraí. Eu errei o versículo. Não, deixa eu... Está perdoado. Isso aí. Está praticando. O versículo que nós lemos agora foi qual? 3, 17. Não, o livro, Mateus. Mateus 18, né? 18, versículo. Versículo 15. Isso, peraí. Ah, não, perdão, irmão. Eu falei o próprio versículo de Lucas. Perdão, 19, 7. Perdão. Pode ler, Joyce. De Levítico, 19, 7. É porque o capítulo que eu falei é o de Lucas. É Levítico 19, 7? 17, perdão, 17. Tá difícil Calma hoje, aí. hein? 17, qual versículo? Não. Capítulo 19, versículo 17. Ah, sim. 17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levantarás sobre ti o pecado. Sobre ti pecado. Olha bem, quem tem noção diferente, tem, Felipe? Mesmíssima? Quem tem alguma coisa, nem que seja uma parte diferente. A minha está dizendo assim, não aborrecerás teus irmãos no teu coração, e não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Olha bem. A repreensão que Levítico está dizendo é para que aquela ofensa não tenha uma característica de gerar pecado em mim. Perguntem, como uma ofensa pode fazer com que eu peque? Não é somente a falta de perdão, não. Que peque. Quando a Bíblia fala que se o irmão chegar para você e te ofender, pecar contra ti, é indução, a atitude dele tem uma indução a você, para provocar em você
junto com a autojustiça, pecado contra Deus. Isso que está dizendo. O pecado do irmão é diferente dos homens. Os homens são perdoados porque eles são malignos, eles não entendem. Mas o irmão entende. Então o pecado dele contra pode ser qualquer atitude. Você dá um exemplo aqui. Qualquer atitude que desvirtue você. Exemplo. Se você pratica bondade, a pessoa, alguém, um irmão, não aceita essa bondade e age combatendo essa bondade com você, mas de uma forma parecida de justa, mostrando para você que está certo. O que acontece é que Levítico fala assim, olha, repreende ele na hora. É o famoso não faças isso. Essa repreensão é bíblica. Agora os irmãos vão entender, a Silvia vai entender o que ela comentou do início. Lembra-se que você comentou? Não faças isso. Porque em primeiro lugar está mandando eu vigiar, isso vai acabar me corrompendo. Não faças isso, irmão Bete, não faças isso. Porque essa atitude é pecaminosa, ela manda a gente avisar para a pessoa, mas não é só porque nós percebemos que é pecaminosa, porque essa atitude está sendo contra nós. Então manda repreender o irmão, e a Bíblia fala que se ele ouvir, não é isso? Volta lá para o texto de Mateus. Levítico fala assim, Jesus estava citando Levítico, aperfeiçoado. Fala assim, não permita que o pecado do irmão faça com que você peque. Então você está sendo posto em xeque, não o irmão. Não permita. Você tem que repreender na hora. Atitudes, irmão, como nós conhecemos a palavra, nós repreendendo pessoas, não é porque somos melhores do que ela, não. A repreensão faz parte do perdão. Você olha para a pessoa e fala assim, olha, não faça tal coisa. Porque Deus concedeu autoridade para você falar aquilo para levantamento da pessoa. E não para simplesmente para jogar no chão. Por isso que muitos homens pegam e repreendem pessoas, porque por causa do ego. Vou repreender, porque no fundo se acham melhores. Não. A Bíblia fala que a repreensão é para você se proteger. Isso vai acabar entrando no meu coração. Entendeu, pastor? Isso vai acabar fazendo comigo um mal. Exemplo disso são as ofensas do dia a dia que os irmãos praticam contra nós. Nós vamos somando e ao invés de repreendermos, vamos aguentando dentro de nós. Aqui, ó, repreendemos. Quem nos ofende geralmente faz o que conosco? Está fazendo o que conosco? Geralmente quem nos ofende é o que está longe? É o que está perto. Alguém longe pode te ofender? Não. Pode gerar uma coisa no teu coração de tristeza? Mas quem caminha com você, filhos, esposo, esposa, sim, caminha junto, irmãos que caminham junto até na palavra, não somente fisicamente como na palavra, o tempo todo, sabe, quando acontece uma coisa assim, a repreensão é uma regra obrigatória, ele manda você repreender, mas olhando para o quê? Para quem você olha? Você repreende, então repreendendo a Joyce, olhando para quem? Para mim mesmo. Para mim mesmo. Porque aquilo ali poderia ter me derrubado, como derrubou ele. Muitas vezes a intenção de ofensa fere, a ofensa da pessoa está ferindo aquilo de bom, de virtude de você, que você tem. E por a pessoa não aceitar, ela causa ofensa. Sabe? Então, essa situação... Beth, voltou para lá? Voltou para lá para o Mateus? Então, repete o 15. Eu? O 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai-te e repreende, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Compara esse versículo aí, deixa o dedinho aí, e o pastor vai ler o Lucas 17,3, olha. Mas deixa marcado aí, que é a mesma frase. Lucas 17,3. Pera só um minutinho, deixa eu achar aqui para ler, junto com os irmãos. Lucas 17,3, vai. Olhai por vós mesmo, e se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoai-lhe. É a mesma frase. Mas qual a diferença? Compara uma e outra, Beth. Assim, pode comparar visivelmente, se olhando a Bíblia, compara. A primeira, se ele te ouvir, que é a mesma coisa que se arrepender, ganhaste o teu irmão. Ganhaste, ele te ouvir. A outra fala perdoa. Não, isso, perdoa, porque é a mudança da palavra. Mas o 17,3 de Lucas fala, olhai por vós mesmos, ou seja, vigiem. Tome cuidado, é com vocês, não é com a pessoa que está te ofender, não. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti,
Repreende-o. Você só pode repreender quando o pecado está ferindo o coração de Deus, está afrontando a palavra, está afrontando o dever de cristão, de irmão que temos que ter um com os outros. Entendeu? Essa repreensão, ela é boa. Por quê? O final, como é que diz o finalzinho do versículo? Se o teu irmão pecar contra ti, repreende. No 17:3. Se ele o quê? Se ele se repreende e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então a Bíblia está dizendo que eu julgo que ele não se arrependeu, então não perdoa. É isso que a Bíblia está dizendo? Não é. Não é. De uma forma ou de outra, o perdão tem que ser exercido. Quando a Bíblia fala assim, se ele se arrependeu, ou seja, se ele falar assim, cair em si e falar assim, realmente, olha só, me perdoa. Olha bem, quando a pessoa cai em si, tem como ela cair em si sem pedir perdão? Tem como? Uma frase? Vamos formular uma frase. Joyce, você tem razão. Eu acabei de xingar você. Poxa vida, você tem razão. Tá, e daí? Só porque eu tenho razão, isso ameniza o seu pecado? Qual é a palavra que tem que vir? Me perdoa. Mas me perdoa é o quê? Somente porque é um dever? Lembra do que eu falei no início? Um reconhecimento. Então, para que serviu a minha palavra de repreensão? Ela teve uma função. Para quê? Foi a minha palavra de repreensão que fez com que ele se arrependesse? Foi? Não, preste atenção, vasculhem a palavra. Foi a minha palavra de repreensão, foi a forma como eu falei que fez com que ele se arrependesse, que ele observasse? Ou foi a lembrança, a palavra de repreensão trouxe a lembrança, o que ele já conhecia? Sim. Entendeu? Não é a repreensão que muda a pessoa. É um catalisador. Então, vamos supor que a repreensão seja assim. Beth, em nome de Jesus Cristo, a palavra nos ensina isso. Mas eu continuo te repreendendo. A palavra nos ensina isso. Aí a pessoa fala assim, puxa vida, é verdade, eu me esqueci que a palavra me ensina isso. Então, Beth, me perdoa. Me perdoa. Por quê? Não somente porque eu fui repreendido, mas porque a Beth trouxe essa lembrança para mim. Jerônimo, olha só, não é assim que a palavra nos ensina. Marta, eu estou pegando contra a Beth. E a Beth mansamente, Jerônimo, não é assim. Não é desse jeito. Irmãos, nunca use eu acho com o irmão. Nunca use eu acho. Nunca abomina essa palavra. Eu não tenho nem que tomar cuidado. Seja enfático naquilo que Deus ensinou a você e colocou no teu coração. Você apresenta a solução para a pessoa. Você olha, não faça isso, porque isso fere o coração do nosso Deus. Não está ferindo só a mim, está ferindo o coração de Deus. Se a pessoa ouvir você, não quer dizer que ela se arrependeu? Não quer dizer ouvir? Se ela se arrepender, por isso que tem essa condição. Tem gente que fala assim, você só pode perdoar se a pessoa se arrepender. Mas não sou eu que avalio. A pronúncia da pessoa. Os irmãos estão entendendo? A frase é misteriosa, olha só. Se essa pessoa se arrepender, para eu saber que ela se arrependeu, o que ela faz? Reconhece, né? E reconhece e fala o que para mim? Pergunta o que para mim? Me perdoa. Me perdoa? Então a Bíblia fala, concede esse perdão, acaba indo lá para o primeiro, que diz que você deve perdoar. Sabe? Mas com essa condição que não é você que mede. Uma pessoa, como o pastor citou na semana passada, uma pediu perdão e a outra não vou perdoar. Mas teve a vantagem de pedir a outra pedir perdão para ela, olha só. Se sentiu duplamente pecando, se sentiu assim, duplamente beneficiada. Ela se humilhou, veio para mim pedir perdão e eu não perdoei. Sim. Eu não perdoei. Irmãos, se está com uma coisa repetida, não tem encerrando. Uma vez assisti um filme épico, e estava uma madre, sogra, né? Sogra, que é o contrário do homem lá no convento. Sogra é a madre superiora. E a pessoa, quando é o convento de homens, tem um nome lá. Mosteiro. Não, mas é o líder. Então, é como se fosse o bispo e a Soro. A Soro espezinhou uma mulher humilde, estava lá. Olha só. Uma mulher humilde, mas espezinhou. Ela era maligna, essa freira. Aí ela caiu doente. Nossa, é interessante, porque eu nem lembro mais o nome, porque ele tanto achar. A freira chegou, chama a irmã lá. Chama a irmã fulano de tal, que a outra era só uma irmã, uma freira, irmã. Olha o que aconteceu. A cena é comovente. Ela chegou e falou assim, a irmã entrou e
Ela falou assim, olha, eu sei que eu pratiquei todo mal para você. Vai ouvir a frase. Eu sei que eu pratiquei todo mal para você. Eu sei que eu fiz isso, eu reconheço. Poxa vida, eu fui uma pessoa nefasta com você. Eu maltratei você. Olha bem, me perdoa. A irmã falou assim, você fez tudo isso, olha bem. Mas eu não te perdoo não. A irmã, eu não te perdoo. Sabe o que a outra falou? Imediatamente, você então vai queimar no inferno comigo? Você, entendeu a situação? Olha só, uma não perdoa e a outra estava com o coração só para receber o perdão, porque estava morrendo. Falou assim, então você vai queimar no inferno comigo também. Pode parecer uma alegoria de brincadeira que eu estou apresentando, mas é isso que acontece. Tanto fica maligno o lado de quem não perdoa. Que mais tem. Que não perdoa como aquele afronta. Sabe, não tem diferença não, os dois estão em xeque. Deus deixou por quê? Romanos capítulo 11, encerrou todos os vossos pecados para poder dar misericórdia com todos. Tanto com o ofensor quanto com o ofendido. Agora, vamos finalizar aqui com o versículo 18. Mateus 18? Voltando a Mateus 18. Leia, pastor. 18. Esse é conhecido, vamos finalizar com esse. Esse é conhecidíssimo dos irmãos. 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Quantas vezes até convenção tem esse tema? Os irmãos entendem isso? Por favor, Joyce, o que você entende com isso? Não importa. O que você percebe aí, mesmo não sabendo nada? Em relação ao perdão, é que se você perdoar uma pessoa aqui na terra, essa pessoa no céu está perdoada. É isso aqui. Tá bom, então. Calma. É a opinião do Joyce. Qual é a palavra negativa e qual é a positiva aí, Beth? A negativa. Desligado. Desligado. E a positiva? Ligado. Silvia. Ela escolhe conforme. Mas tem que explicar. Por que desligado? Não estou dizendo que não é não. Estou dizendo por que. Porque não está, vamos dizer assim, não está numa comunhão. Não, por que o ligado é positivo e o desligado é negativo? Não, porque ligado, no meu entendimento, você está ligado com as coisas de Deus, né? No meu entendimento. E desligado você não está naquela. Como é que eu vou dizer? Não sei explicar. À vontade. Não está. Isso. Eu estou entendendo, não está com a perfeita. Você quer dizer o seguinte. Estou encontrando a palavra. Desligado dá a entender o seguinte, que não está em comunhão, não é isso? Sim. Fosse uma tomada, não está ligado, não está passando uma corrente. Isso. Mas a Bíblia está dizendo que será desligado no céu. Então. O que será isso? Então não tem Deus poder. não ouve, se for um carro de uma oração. É? Deus não ouve, eu acho. E se eu disser Que liga. que é o contrário? É o contrário? Não, e se eu disser que é o contrário? Literalmente é o contrário. É? Olha, calma. O entendimento está certo, apenas você inverter as palavras, mas o entendimento é esse. Tudo que você... Primeiro ele fala da autoridade da igreja. Pedro, dar-te-ei, certo? Tuas pétalas, e sobre essa pedra fundarei a minha igreja. Alguns falam que Jesus estava falando para ele, mas na verdade ele estava citando que o início da igreja seria dado uma autoridade para até o final. A autoridade de o que acontecer aqui está acontecendo no céu. O que praticamos aqui está sendo visto no céu. O que determinamos aqui está sendo determinado no céu. Quando você não perdoa um irmão baseado em Mateus 6, está sendo não perdoado no céu? Não. Não está não? Não. O vosso pai... Não. Quando você fala assim, se vocês perdoarem os homens as ofensas, vosso pai vos perdoará. Então, tudo que nós praticamos aqui fica relacionado no céu. Eles estão fazendo isso, olha só. Eles estão fazendo isso aqui. A igreja, como é que está agindo? Tudo que você... Repete para você. Em verdade, vos digo que tudo que ligar na terra, ligar aí, é preso. Tudo que vocês prenderem na terra, tudo que vocês não liberarem na terra, tudo que vocês não libertarem na terra, ficará condicionado isso no céu. Não quer dizer que o céu vai ouvir tua palavra e vai prender a pessoa. Se você não libertar o que está amarrado, e vocês entendem isso, não preciso explicar isso, que tem a ver com perdão e tem a ver com a opressão. Se você não libertar, se você não deixar livre, porque
Não perdoar, lembra que eu expliquei que a ofensa é derrubar. E não perdoar, ou seja, eu amarro você. Sim. Mas eu amarro, mas eu estou amarrado também. Porque se eu não perdoar, olha, irmão, nós somos tão maus que a gente prefere não perdoar, mesmo saber que nós não seremos perdoados. Não seremos. Isso quer dizer que nós damos um valor ao céu que é baixo. Pouco amamos. Pouco consideramos que somos perdoados. Então, mas quem julga é Deus. Se eu não perdoar, Deus tem todo o poder. O que está dizendo, não, o que está dizendo, não está dizendo. Está dizendo que essa condição, olha bem, se você ligar, aquilo que, quando fala liga, você desliga que é o positivo. Você libera, quando você liga, você prende. No grego é prisão, é corrente, prisão. Tudo aquilo que vocês prenderem na terra vai ser visto lá no céu, está sendo considerado, porque eu dei autoridade para vocês, a ordenança de Jesus, com relação a um ao outro. Qual é a ordem de Jesus? Perdoar. Não. Amar. Vai, foi para o versículo. Amai-vos uns aos outros como que é? Como que é? Eu vos amei. Como eu vos amei, entendeu? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu amei vocês, eu quero que vocês façam isso. Então, essa condição aqui, ó, em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra será desligado, liberado. É a famosa frase do pastor Paulo mesmo. Você libera a pessoa, mas sabe onde está isso? Isaías 58, que é muito conhecido de alguns irmãos aqui. Isaías 58 fala assim, que o verdadeiro jejum, não é isso? O jejum é igual a oração, que o judeu não tinha costume de falar oração, tudo para eles é baseado no jejum. Então, substitua a palavra jejum para oração. Não é este o jejum que eu escolhi? Está lá. Não é este o jejum que eu escolhi, a oração que eu escolhi? Que um dia o homem aflige sua cabeça com um junco, abaixa a cabeça e fala assim, me perdoa? Não. Antes que pare de praticar maldade, que pare de estender o dedo e que liberte o oprimido e o encarcerado das cadeias. Que faça justiça com os órfãos e viúvas. Então ele está dizendo o seguinte, que toda essa situação que nós temos aqui na terra foi dando autoridade à igreja. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, entregou um jovem a quem? Quem é que lembra? Um jovem que praticou dormiu com a madrasta dele. Ao diabo. Entregamos a Satanás, olha a autoridade da igreja, para que ele seja punido pelo resultado do pecado dele, mas que o Espírito seja salvo no último dia. Ou seja, autoridade para punição e autoridade para também não permitir que, como se amarrasse o diabo, não vai a alma dele, não vai, entendeu? Mas no segunda carta, Paulo se apresenta já triste, porque essa situação gerou ele lágrimas. Ele fala assim, eu sei que vocês sofreram com a minha decisão. Trate-o com bondade. Ele não desfez o que ele fez, não, ele já tinha feito. Ele falou assim, olha, para que ele não seja consumido de imensa tristeza. Agora entra a resposta do que a Silvia falou e do que a irmã perguntou. Lembra, eu quando nós com misericórdia, a misericórdia tem um limite. O limite é a tristeza excessiva do irmão. O irmão aceita tudo também de você. A punição aceita. Ele aceita, não reclama. É justo que eu sofra isso porque eu pratiquei tal coisa. É justo. Mas não foi eu que fui pro banco. Não é isso não. Estou explicando, minha irmã. Então, essa punição tem um valor para ele de correção. E ele honra o pastor e ele observa essa situação e vê com amor. No entanto, o dever do pastor, o limite é até o que isso vai fazer com ele. O nível, não estou dizendo de parar, de não fazer. Nível. Sim. Paulo exortou, olha, recebei com amor, abraço, para que ele não seja consumido de imensa tristeza. É verdade. Mas, irmãos, a tristeza, segundo Deus, não é boa? Não é boa? Lembra que Paulo escreveu com Timóteo? Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, segundo a tristeza dos homens, produz morte. Entendeu agora? Então, o perdão, finalizando aqui, o perdão está avaliado em eu observar a necessidade do meu irmão. Mas alguém pergunta, geralmente esqueci de falar do que está pecando 490 vezes. 490 vezes, esqueci de falar. Não comentei, o que é esse aí? Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, são os conselhos, é isso? Conserta, se puder, no mesmo dia.
Mas aquele que está pecando, quem o está avaliando? Deus. Então somos nós que julgamos assim, não adianta você pedir perdão, você vai praticar de novo. A Bíblia está mandando você perdoar, mas a condição dele não é boa diante de Deus. Não é boa. Porque é uma ponta de iceberg daquilo que aconteceu com aquele credor. Com aquele que foi perdoado muito e não perdoava outro. Entendeu? A ofensa tem a ver com a não aceitação das doutrinas de Cristo. Nós ofendemos o nosso irmão porque não aceitamos. Não aceitamos. Nós queremos viver no meio, mas nós não queremos nos conduzir como é o dever de todos. Sabe? Então, entendeu, Beth? Olha bem. A pessoa que está no banco, a frase que você falou foi assim. Foi assim. Não, a frase que você falou foi... Ele me revoltou. Isso. Isso é a ofensa do irmão contra você. Não, eu mas assim, foi contra não. A ofensa me revoltou. A ofensa dele se tornou ofensa porque causou isso em mim. Se não tivesse causado a revolta, você entende? E se eu não tivesse olhado com justiça própria, porque não tem como a gente sempre está medindo, é um pecado cometido e que a gente deve se livrar dele. Nós não teríamos se sentido ofendidos. Ofendido. Entendeu? A ofensa causa revolta. Mas, quando causa revolta, a revolta não me lembra de que eu ofendo outra pessoa. Não me lembra. A revolta não tem função de... A revolta tem a função de avultar em você o quê? Avultar o quê? Uma auto-justiça. Fala, Beth, vamos encerrar. Só para não ficar assim meio na minha cabeça. Aquilo me revoltou assim, não foi a ofensa, não foi coisa de Deus, essas coisas assim. É porque eu não achei assim, necessário. Porque aquilo que a Bíblia fala, chama teu irmão num canto e fala. Você não precisa envergonhar a pessoa em público. Entendeu? Então aquilo eu achei muito constrangedor. Isso, mas independente disso, não isenta você da revolta. Não. Beth, escuta, olha só. Beth, olha bem, é isso que eu quero explicar. Não isenta você do que você sente. Sim. Você não pode olhar para a situação e falar assim, aquilo me revoltou. Entenda bem, o Senhor com certeza não deixa de olhar para os seus servos. E aquele que guia, que devia ser menor e quer se tornar maior, que é como você vê por aí, ele será repreendido e julgado por Deus. Sim. Entendeu? Não existe o fato que nós não cremos na justiça. Não cremos na justiça. E outra coisa também, para a gente terminar aqui. O perdão é revigorante para a alma. O perdão, sabe por que ele existe? Sabe quando que ele existe? O sentimento de perdão o tempo todo? É quando você não vê mais nada nesse mundo. Perdão liberta. Né? Não vê. Outra coisa, bem-aventurado quando uma pessoa é repreendida por outra, porque se for bíblico, se for cuidado, é uma bênção, porque gera na pessoa uma lembrança daquilo que ela deve praticar. Então, ela se constrange e fala o quê? Me perdoa. É a mesma coisa que falar assim, você está certo, mas não é a sua certeza, é a certeza de Deus. Você me lembrou, você me trouxe a memória com essa repreensão de que o que eu estava esquecendo. A revolta faz a gente esquecer. A palavra revolta faz a gente esquecer de que somos filhos de Deus, que acabamos de ser perdoados e estamos apertando o pescoço de outra pessoa ali na frente. Tá bom? Amém. Nascer de novo, né? Isso aí. Vamos colocar de pé, vamos orar. Que aula abençoada, né? Sai daqui, tem que liberar perdão, não tem jeito. Olha. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Sim, Pai. Deus bendito. Deus maravilhoso, Pai. Glorificado é o teu santo nome. Bendito és tu, Senhor Deus. Bendito aquele que vive e reina para todo sempre, porque devemos adorá-lo. É o nosso dever render-te graças, render-te honra, porque muito fomos perdoados, Pai. Os nossos pecados estão todos os dias diante de nós, nos lembrando, Pai, do nosso perdão. Meu Pai amado, nunca retire a lembrança. O Senhor, eu sei que o Senhor esquece, mas não retire a lembrança dos meus pecados, porque eles fazem com que eu me lembre do teu perdão, Pai. Aleluia. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que haja compreensão, Pai, tão grande, de tal dimensão, Pai,
que possamos ser literalmente mudados, Pai, da noite para o dia, Pai. Seu Deus, haja essa compreensão do reino de Deus. Retira o mundanismo de dentro de nós, que faz com que gere autojustiça em nós. Retira o aprendizado de homens malignos, nos impede, nos separa disso aí, nos protege, Pai querido. Para que realmente haja entendimento da Tua santa palavra, Pai. Que é aquela que dirige o homem para o Teu reino, Pai. Que é aquela que diz que seremos, ouviremos uma voz. Acorda, meu filho, no último dia. Deus amado, conserva a nossa alma. Que olhemos para o nosso irmão, passando sempre com espírito de mansidão, Pai querido. Mas não esqueçamos de cumprir a repreensão para a lembrança dele das coisas de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Protege meus irmãos, levando para casa em segurança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Que bênção. Teve uma menina lá na